Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas, meu Pai, e pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, entendimento da Tua palavra, Senhor, da Tua vontade, meu Deus, que nós possamos, meu Pai, aprender e crescer, Senhor, na Tua presença, que o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor, da Tua palavra, que nós estejamos, Deus, sempre firmes no Senhor, alicerçados, Deus, na rocha que é o Senhor, meu Pai, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor, Deus, multiplique as bênçãos nas nossas vidas, repreendendo, Senhor, toda a enfermidade, todo o laço, toda a seta, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha abençoar as nossas mentes, Deus, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa vida, meu Pai, a nossa família, meu Deus, nos dando sabedoria, meu Pai, nos enchendo, meu Deus, com Teu Espírito Santo, com a Tua unção, com a Tua paz, com a Tua presença, meu Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A gente hoje o título da lição é As Exigências do Amor. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 10 e o versículo 13, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se exporta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre essa virtude tão importante que é o amor, né? E que ela é falada desde o Antigo Testamento até o livro de Apocalipse, né? O Senhor está sempre falando da importância do amor. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre essa virtude, sobre esse sentimento, que na verdade não chega a ser somente um sentimento, é muito mais que isso, né? E aí nós vamos ver a importância do amor nos relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando somente de relacionamento de marido e mulher, mas de pais e filhos, de irmãos, de tios, de primos, de irmãos em Cristo, né? De pessoas de uma maneira geral, porque esse é o amor que Deus espera de nós. E é muito importante que a gente entenda algo muito sério, que é importante nós alimentarmos o amor. E o que alimenta o amor? São as atitudes, são as pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia. E aí, amar quando tudo vai bem, né? Na saúde, na alegria, na riqueza, né? Na prosperidade, na abastança, é fácil. O difícil é você passar pela doença, pela tristeza, pela escassez, né? Tudo isso com amor, persistência e coragem. Mas esse é o amor que Deus espera de nós, né? Que nós amemos nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos das nossas vidas e incondicionalmente. Amém? O primeiro tópico vai falar sobre o amor e suas definições. Então, definir o amor não é algo simples, né? Se a gente for olhar no dicionário, se a gente for olhar em livros, na sociologia, na própria Bíblia, né? Vamos ter muitos significados. E nos dicionários, a gente encontra algumas definições para o vocábulo amor. Uma, grande afeição ou afinidade forte. Ligação afetiva com outra pessoa.
incluindo ligação de cariz sexual. Basicamente, o sentido dado ao termo está relacionado a um tipo de sentimento presente nas emoções humanas. Porém, amar de fato excede essa compreensão. É muito mais do que um sentimento, é muito mais do que uma emoção. O uso do termo amor entre os gregos, e a gente vai ver que tem algumas traduções. A primeira palavra, o primeiro vocábulo, está no agapau, que tem o sentido de amar sem a intenção de receber algo em troca. É o que a gente chama do amor do tipo de Deus, o amor ágape, o amor divino, o amor sacrificial, né? O amor de Deus por nós. Porque quando Jesus ele se entregou para morrer por nós, o que ele podia querer em troca? Nada. Nada que a gente faça pode pagar, né, o que Jesus fez pelas nossas vidas. E aí temos também o amor filéu, outro vocábulo grego, que reflete o amor afetuoso ligado à amizade. Esse amor, ele já espera uma contrapartida. E tem o amor também storge, né, esse vocábulo, que quer dizer o amor em ambiente familiar, né, entre pais e filhos, entre irmãos, é esse o amor. E eros indica o amor físico ou carnal. Então, no grego tem essas palavras com esses significados. A definição prática para o termo amor. Então, na prática, no dia a dia, o que é que significa mesmo esse amor? Então, amar passa pela decisão racional de querer viver esse amor. Então, Jesus, ele nos ensinou, ele nos mostrou que o amor acontece na prática e não na teoria. E é isso que Jesus fez enquanto ele viveu aqui na Terra. Ele demonstrou na prática como é esse amor que ele espera que a gente tenha pelo próximo, que a gente tenha pelas pessoas, né? A gente vê em várias atitudes de Jesus, né? Em vários exemplos, como ele amou sem fazer acepção de pessoas, né? Todas as pessoas, aquelas pessoas que eram marginalizadas, aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, aquelas pessoas que ninguém ouvia, que ninguém dava atenção, que as pessoas queriam atirar pedra, que as pessoas queriam crucificar. Essas pessoas Jesus amou, para mostrar que nós devemos amar a todos, amém? Além disso, o amor, antes de tudo, ele é uma disposição do nosso coração que leva a gente, né, a tratar o nosso semelhante com consideração, com honra, com respeito, com justiça, com compaixão, independente de qualquer coisa, incondicionalmente. Então, quando a gente fala de amor, a gente não está falando deste amor romântico, né? Desse amor cego, um amor muitas vezes platônico, né? Incontrolável, mas de um amor que é tão forte, que é capaz de transformar, né? De mudar aquele que ama e aquele que é amado. E isso é muito importante, porque o amor, ele transforma. Quantas pessoas, né, às vezes têm um comportamento difícil, né, pessoas que são até um problema muitas vezes para a sociedade, né, consideradas problemas para a sociedade, e elas têm a sua vida transformada simplesmente quando elas são amadas, né, quando elas recebem um olhar de amor, de compaixão, de carinho, de cuidado, de atenção. Então esse é o amor de Deus, é esse o amor que Deus espera que a gente tenha por todas as pessoas, amém? Razões que justificam a prática do amor. Então, mais importante que a gente dar um conceito para a palavra amor é a gente praticar o amor, é nós vivermos o amor, né? A gente viver no nosso dia a dia tudo isso que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, na própria essência de Deus está o amor. Não fala que Deus ama, mas que Deus é amor. Né? E isso é muito importante. Todos que desejam andar com o Senhor deverão manifestar esse amor. Isso é uma prova de que nós conhecemos a Deus, de que nós aceitamos Jesus Cristo. Porque ele fala assim, o apóstolo João, né, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, 21, por ali, que nós só podemos amar o próximo porque Deus nos amou primeiro. Então, quando nós recebemos, quando nós aceitamos esse amor de Deus nas nossas vidas,
nós demonstramos esse amor também por outras pessoas. Amém? E amar não é uma escolha. O Senhor Jesus, ele nos amou até o fim, né, da sua vida e nos deixou um mandamento. Ele diz que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Ou seja, o amor para nós que somos cristãos é um mandamento, né? É uma obrigação. Nós devemos amar as pessoas. Nós devemos amar o próximo como Cristo nos amou. Amém? Outra coisa, o amor ágape, ele é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós juntos recebemos um conjunto, né, um kit. E nele está inserido o amor, que é a principal virtude, né? Amém? Então, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele se manifesta através do amor, né? Que é o dom maior, que é o dom inevitável e é o dom que Deus espera de nós. É uma consequência do Espírito Santo de Deus estar habitando nas nossas vidas. Amém? As exigências do amor. Então, aquele que deseja ser semelhante a Jesus Cristo, como eu disse, quando Jesus viveu aqui nessa terra, em todo o momento ele estava demonstrando o amor para todos os tipos de pessoa. Ele não fez acepção de pessoas. Então, naquela época, as mulheres, elas eram um pouco discriminadas. Elas não tinham voz, elas não tinham importância, mas Jesus deu importância para as mulheres. Jesus ouviu as mulheres. Jesus permitiu que as mulheres andassem com ele. Existiam mulheres no ministério de Jesus, né? E sempre mulheres ajudando Jesus, né? Acompanhando Jesus. Então, Jesus foi aquele que amou. E se nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós devemos expressar esse amor, né, pelo próximo, pelas outras pessoas. Então, em qualquer circunstância e em qualquer situação. Então, o marido, ele tem que amar a sua esposa em todo o tempo, em qualquer circunstância. Tem que amar a sogra, tem que amar o cunhado, tem que amar os parentes. E a esposa, a mesma coisa, tem que amar o marido em todo o tempo, tem que amar a sogra, tem que amar os cunhados, né? Então, em todos os momentos, mesmo quando essas pessoas não estão sendo tão agradáveis, mesmo quando essas pessoas não estão sendo tão amáveis, né? Que às vezes as pessoas, elas têm comportamentos que a gente não quer amar, né? A gente quer se afastar. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar. Mesmo que a gente ame à distância, mas nós devemos amar todas as pessoas. Amém? E amar é um grande desafio. Na verdade, eu acredito que amar seja um dos maiores desafios que Jesus Cristo nos deixou, né? Que exige muito esforço e não é fácil. Porque algumas pessoas é muito fácil nós amarmos, né? Mas outras pessoas, elas são difíceis. Mas essas pessoas, elas também precisam ser amadas. E a Bíblia nos ensina que nós devemos amar, inclusive, essas pessoas que são difíceis. O amor exige renúncia. Jesus ensinou que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, todas as pessoas nasceram com livre arbítrio. Então, qualquer um é livre para escolher se vai seguir Jesus ou se não vai seguir Jesus. Mas aqueles que decidem seguir Jesus, é inevitável que essa pessoa tenha que fazer renúncias, porque nós vamos ter que renunciar às nossas próprias vontades, nós vamos ter que renunciar à nossa própria carne, os desejos da nossa carne, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus para fazermos a vontade de Deus. A palavra renúncia, ela revela um nível de comprometimento de uma pessoa com uma causa. Então, quanto mais a gente renuncia em favor de uma causa, mais significa que nós estamos empenhados, que nós estamos dedicados para aquela causa. Amém? Então, renúncia implica negar a si mesmo, implica abandonar toda e qualquer ação contrária à vontade de Cristo. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a gente vê propaganda, né, desses médicos sem fronteiras. São médicos que vão para outros países, né,
onde pessoas estão vivendo uma situação muito difícil e eles abrem mão muitas vezes do seu conforto, da sua família, da sua riqueza, dos seus bens para viver ali num lugar distante, geralmente numa situação difícil, de escassez, de dificuldade, né? Uma situação extrema para ajudar pessoas. Então, os Médicos Sem Fronteiras, eles negam a si mesmo em favor de uma causa. E nós cristãos devemos fazer o mesmo, devemos negar a si mesmo em razão da causa de Cristo, né? Do cristianismo, de fazer a vontade de Deus, de ser servo de Deus e não servos do inimigo, servos de Satanás. Como existe muitas pessoas hoje em dia, infelizmente hoje, eu digo dentro da igreja, não fora, pessoas que se dizem cristãs, que estão dentro da igreja, que não são servas de Cristo, que não são servas de Deus, mas são servas de Satanás. Elas fazem a vontade do inimigo, né, no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus hábitos. Então nós precisamos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Para isso é importante que a gente deixe o Espírito Santo conduzir a nossa vida e é muito importante que a gente conheça a palavra de Deus e a vontade de Deus. Amém? Quando a gente fala de renúncia também é muito importante a gente aprender a dizer não, né? Essa é uma palavra tão pequena, mas que pode nos livrar de tantas coisas, pode nos livrar de tantos problemas. Imagina lá no Éden, se Adão tivesse falado não, se Eva tivesse falado não, como que estariam as coisas hoje, né? Então é muito importante nós falarmos não, né? Quando não convém, quando a gente vê que é uma situação que vai nos afastar de Deus, que vai nos colocar em pecado. Então nós precisamos falar não, né? Nós precisamos ter coragem, né, para dizer essa palavrinha tão pequena, mas que nos livra de grandes problemas. Amém? Outro tópico diz assim: o amor exige perdão. Então tem um ditado que diz assim: quem ama perdoa, e essa é uma verdade, né? É muito importante nós aprendermos a perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente libera o ofensor do agravo que nós sofremos, e quando há falta de perdão, tanto o ofensor quanto nós mesmos que somos os ofendidos, nos tornamos presos, né? A gente fica com aquela carga, com aquele peso, mas quando a gente libera o perdão, nós somos livres e o ofensor também é livre. O texto bíblico, né, que fala sobre a concessão do perdão, Jesus em um diálogo, né, com Pedro, ele diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Na oração do Pai Nosso, nós aprendemos que Deus nos perdoa na mesma proporção que nós somos perdoados. Então, nós precisamos viver o perdão no nosso dia a dia, experimentar o poder do perdão nas nossas vidas, né? Porque quanto mais a gente convive com uma pessoa, maior a chance de você ter atritos, discussões, brigas, problemas, e a necessidade de perdoar se torna muito maior. Então, os relacionamentos familiares são onde acontecem mesmo as maiores discussões, as maiores brigas, mas nós precisamos perdoar, né? A Bíblia diz que os inimigos do homem são a sua própria família, lá em Mateus capítulo 6, 36, porque são eles que têm influência sobre a nossa vida, né? Então, é necessário nós perdoarmos. E como eu disse, o perdão ele exige um grande desafio, não é fácil, né? Mas nós precisamos deixar a amargura de lado, o rancor, o ódio, né? Todos esses sentimentos ruins, esses sentimentos negativos que fazem mal para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito, né? E adoecem a nossa alma. Então a gente precisa liberar o perdão, mesmo para aquelas pessoas que nos fizeram muito mal, mesmo sendo algo muito difícil, dependendo do que a pessoa fez contra a sua vida, mas Deus ensina que nós devemos perdoar. E tudo aquilo que Deus ensina, tudo aquilo que Deus diz que nós devemos fazer, isso eu já aprendi. É porque é bom pra gente. Quando Deus fala que você precisa fazer alguma coisa, é porque isso vai ser bom pra você. Deus fala pensando em você, pensando em te abençoar, pensando na sua vida. Amém? O amor exige cuidado. Tem outro ditado popular que diz assim: quem ama, cuida.
E a gente sabe que isso é verdade. Por quê? Porque nós vimos que Deus é amor e a Bíblia também diz que Deus cuida dos seus filhos, ou seja, Deus nos ama e Deus cuida de nós. No Sermão do Monte, Jesus orientou seus discípulos a observarem as aves do céu. Elas não plantam, né, os lírios do campo, eles não têm preocupações, né, com as coisas do dia a dia, com as coisas cotidianas do dia a dia, mas Deus que os criou, né, cuida deles. Deus providencia o sustento, né, providencia o que eles precisam diariamente. E conosco não é diferente. Da mesma maneira que Deus cuida das plantas e dos animais, é lógico que Deus também cuida da gente. A parábola do bom samaritano revela esse sentido da palavra cuidado, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que esse cuidado implica, né? Priorizar a necessidade do outro, aproximar-se do outro, sentir a dor do outro, tratar as feridas do outro, levar a carga do outro, investir tempo no outro, doar seus bens em prol do outro. Tudo isso nós vemos na parábola do bom samaritano, né? Porque aquele samaritano nem conhecia aquela pessoa que havia sido ali espancada, assaltada, né? Estava machucada, sem nada, e ele parou, né? Ele gastou tempo ali com aquela pessoa, ele investiu o seu recurso, o seu bem, porque deixou ele ali num lugar para ele ser cuidado, e ele pagou com o próprio dinheiro dele, né? Então ele se preocupou, né? Ele viu que aquela pessoa estava sofrendo, ele se aproximou e ele ajudou. E a gente precisa ser assim no nosso dia a dia, né? Nós precisamos observar as pessoas, né? Sentir o que elas estão passando e ajudar sempre que nós pudermos ajudar. Amém? E as recompensas para os que amam. Quem ama tem a bênção de Deus. João, o apóstolo, descreveu a pessoa que ama como alguém que está na luz e nele não há escândalo. 1 João, capítulo 2, versículo 10. É nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Está em Deus e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Está livre do medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. É capaz de vencer o medo. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Amém? Então, tudo isso são as bênçãos, né? A recompensa de quem ama. E é interessante que os irmãos leiam depois, né? 1 João, porque é um livro bem pequenininho, mas que tem um conteúdo, um ensinamento muito valioso, né? Muito importante. Então, rapidinho os irmãos vão ler, né? E vão aprender muitas coisas da parte de Deus. A prática do amor blinda-nos contra o pecado. Então, o pecado, ele é gerado por duas forças elementares. A dúvida, né, quando nós não acreditamos totalmente naquilo que Deus diz, e o egoísmo, a soberba, né, o exercício da vontade própria. Quando Eva pecou, ela cometeu esses dois pecados. Por quê? Porque ela duvidou da palavra de Deus, porque Deus disse que não era para comer, e ela foi lá e comeu, e ela desejou ser semelhante a Deus, ou seja, ela foi soberba, ela foi arrogante. E muitos pensam que o antônimo, o contrário do pecado é a santidade. Mas, na verdade, o contrário do pecado é o amor. Porque quando nós pecamos, nós estamos querendo fazer as nossas próprias vontades egoístas. Mas, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, nós vamos sempre escolher fazer a vontade de Deus ao invés de fazer as nossas vontades. Amém? Então eu vou ler a conclusão que diz assim: o mais importante é amar as pessoas como Cristo nos ama. Entender que dar é melhor do que receber. No grande dia não seremos medidos por nossos poderosos feitos, mas sim pelo amor que manifestamos na vida daqueles que o Senhor nos confiou. Amém? Então, como eu disse lá no comecinho, essa lição de hoje ela é muito importante porque ela fala de uma virtude que é essencial, né, pra gente diante de Deus, que é o amor. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós obedecemos esses dois mandamentos,
Nós estamos falando que nós estamos fazendo a vontade de Deus e aí a gente cumpre toda a lei e todos os outros mandamentos. Porque quando a gente escolhe amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vai fazer a vontade de Deus. Então nós vamos ser obedientes à palavra do Senhor. Nós vamos ser obedientes àquilo que o Senhor nos ensinou, àquilo que o Senhor quer que nós façamos para a nossa vida. E quando nós dizemos que nós amamos o próximo a si mesmo, nós estamos dizendo que nós não vamos cometer nenhum tipo de pecado que vai prejudicar o próximo. Nós não vamos ser egoístas, nós vamos liberar o perdão. Nós não vamos ser gananciosos, nós não vamos ser arrogantes, nós vamos ser pretensiosos, nós vamos ser pessoas que amam o próximo, né? Que tem empatia, que quer cuidar, que quer abençoar, que quer ajudar. E isso dentro do relacionamento familiar é essencial, porque a família, ela é uma equipe, a família ela é um conjunto. Como nós já falamos em outras aulas, é um ajudando o outro. Então, quando a família se ama e quando a família é unida, o inimigo não tem poder contra ela. O inimigo não consegue vencer. Por isso que o vínculo importante familiar é o amor, né? Os pais precisam se amar, né? O marido e a esposa precisam amar os filhos precisam amar os pais. Então, quando houver amor dentro de uma família, vai ser uma família forte, né? Uma família firmada na rocha, firmada em Deus, né? Que ama a Deus e que amam uns aos outros. O inimigo não prevalece contra essa família. Amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.